No Banca de Sapateiro, a gente inicia agora uma série de entrevistas sobre a hérnia abdominal. É um problema que vem acometendo um número significativo da sociedade brasileira e que muitas vezes não há uma informação clara, uma orientação correta para os pacientes que são acometidos desse problema. Então a gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal, que é o Dr. Gustavo Soares, ele que é especialista, é cirurgião do aparelho digestivo, atua há mais de 3 anos e é especialista em hérnias da parede abdominal e capacitado para a realização de cirurgias minimamente invasivas com técnicas de laparoscopia e cirurgia robótica. Bom dia, presidente Gustavo, é um prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia, é um grande prazer todo nosso de estar aqui no seu programa. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Gustavo, porque esse é um problema que acomete muitos brasileiros e muitas vezes não se tem ali uma informação correta, essa informação não é amplificada para toda a sociedade, então também é uma missão dos veículos de comunicação amplificar essa informação. Eu queria começar sabendo do senhor, doutor Gustavo, sobre essa missão aí na Sociedade Brasileira de Hérnia. Qual é o objetivo, qual é o legado que o senhor pretende deixar aí frente à instituição, especialmente no que diz respeito a essa capacitação de mais profissionais, de mais cirurgiões no nosso país? Perfeito. Então, a Sociedade Brasileira de Hérnia, ela completou agora 15 anos e a missão dela é justamente essa, difundir o conhecimento em relação às hérnias de parede abdominal, tanto para a comunidade científica, os médicos, cirurgiões que tratam, né, das hérnias, como os pacientes e a população em geral. Temos várias ações, dentre elas a mais importante hoje são as nossas divulgações dentro de mídias sociais e prestação de informação como nós estamos fazendo agora, amplificando o máximo, como você falou, e difundindo o conhecimento em relação às hérnias. No próximo mês de julho nós teremos o nosso Congresso Brasileiro de Hérnia, que para a comunidade científica no Brasil ele é ímpar, é um dos maiores congressos do mundo em hérnia. E nós estamos ainda com um projeto de lei em tramitação no Congresso para a criação do Dia Nacional de Conscientização da Hérnia de Parede Abdominal. Eu acho que esse Congresso e a criação do Dia Nacional seria o grande legado dessa gestão que eu estou, além de todo esse trabalho de divulgação que a gente tem feito com a ajuda de todo os mecanismos de difusão de conhecimento, como a rádio aí. Perfeito, doutor Gustavo. E eu queria ainda, nesse gancho, na sua visão como presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, da parede abdominal, saber como é que o Brasil está posicionado em âmbito global em termos de inovação e qualidade nas cirurgias de hérnia, tendo em vista que hoje já há ali mecanismos para uma cirurgia minimamente invasiva. Como é que o Brasil está posicionado nesse cenário? Há uma perspectiva de avanço para o futuro e para que essas cirurgias minimamente invasivas sejam amplificadas em âmbito nacional? Bom, sem dúvida, é um orgulho poder falar isso. O Brasil tem cirurgiões extremamente qualificados, e hoje não tem nada de moderno, de avançado, de tecnológico que não esteja disponível no território nacional. É óbvio que nós enfrentamos problema de acesso, então, dentro do nosso sistema de saúde, nós temos dificuldade de oferecer isso a todos, tanto do ponto de vista do sistema público, por questões de financiamento, como em difusão das tecnologias para todo o Brasil, por ser um país continental, mesmo no sistema privado. Mas
tudo o que há de mais moderno já existe no Brasil. Nós temos que vencer a questão do acesso. Em relação às tecnologias minimamente invasivas, elas foram, a gente pode dizer, revolucionárias no conforto do paciente e no pós-operatório. Então, a cirurgia de hérnia feita de maneira convencional ou aberta é uma cirurgia que funciona e resolve o problema. Mas se você tem a possibilidade de usar a via minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia ou videocirurgia, e a plataforma robótica, o conforto por paciente aumenta muito. Então nós temos situações em que o paciente fica com um pós-operatório extremamente confortável. Sim. Não, é essencial, doutor Gustavo. Eu, inclusive, conversava na última semana com uma paciente e ela me relatava que a última que ela teve hérnia, fez a cirurgia, mas voltou a apresentar uma nova hérnia e fez uma cirurgia minimamente invasiva. Então, a recuperação dela na segunda cirurgia foi bem mais facilitada do que a primeira cirurgia. Então, isso demonstra, né, na prática, o que o senhor acabou de citar sobre a tecnologia ajudando, inclusive, para que essa cirurgia tenha um impacto menor, até mesmo na recuperação do paciente, porque uma cirurgia não deixa de ser uma cirurgia. Mas eu estava aqui, inclusive, verificando os dados da SBH e eu fiquei impressionado o quão é comum a hérnia da parede abdominal na população adulta. Chega a afetar ali cerca de 20% a 25% dos adultos, o que representa em média 28 milhões de brasileiros. E, doutor Gustavo, a cirurgia hoje é realmente o único método de tratamento ou há alguma outra possibilidade nesse sentido? A gente caiu a ligação com o doutor Gustavo. Ligação. Mas voltamos. Agora voltamos. Doutor Gustavo, eu comentava aqui sobre os dados da Sociedade Brasileira de Hérnia, que aponta ali que esse problema chega a afetar até 25% dos adultos. Eu fiquei impressionado com esse dado. Realmente é um dado muito alto, ali cerca de 28 milhões de brasileiros. E eu queria saber do senhor quais fatores que podem contribuir para o surgimento das hérnias, o que a população, os pacientes podem observar para tentar prevenir esse problema. Perfeito. A hérnia realmente assusta todo mundo pela sua prevalência. Então é uma doença, patologia extremamente comum, vai acometer aí 1/4 da população do Brasil em algum momento da vida. As causas, a mais importante é uma predisposição genética ou hereditária, que através de 2 mecanismos, ou de uma conformação anatômica, ou uma questão metabólica do tipo de colágeno que a pessoa produz, se ele é mais resistente ou mais elástico, criam condições em que ela tem mais facilidade ou não de apresentar uma hérnia de parede abdominal. Então, disso decorre o fato de que não existe nada em específico que a pessoa possa fazer para evitar que ela tenha hérnia. Sim. Aquela pessoa que tem a predisposição, às vezes o que todo mundo pensa como causa de hérnia, que seria uma atividade física, carregar peso, coisas que seriam a causa, na verdade, isso funciona como um gatilho para a pessoa perceber que ela tem um problema. Então, uma vida saudável é importante para todo mundo, mas a hérnia especificamente, o que a pessoa tem que ficar atenta diante das possibilidades, dos sintomas da hérnia, que seriam vários lugares onde são comumente locais de hérnia, que seria na região do umbigo, da virilha, ou em locais onde você tem uma incisão cirúrgica. Diante dessa situação, aí ela tem que procurar um atendimento médico. E aí é o momento ideal para ela resolver o problema, e não existe nada em específico que a pessoa poderia fazer para evitar ter hérnia. Perfeito, doutor Gustavo. E o senhor citou essa percepção do paciente
em relação à hérnia. Eu queria saber do senhor quais são os critérios que definem se uma hérnia ela deve ser operada de forma urgente ou se ali pode ser monitorada ao longo do tempo. Hoje a cirurgia é o único tratamento possível, né, para eliminar a hérnia? Perfeito. Então, a hérnia, por se tratar de um defeito na parede abdominal, ou seja, um buraco, um defeito por onde uma estrutura que é normal do abdômen do paciente passa por esse defeito, e aí gerando tanto o sintoma quanto a percepção desse abaulamento, dessa bolinha do caroço, o que a gente tem que efetivamente que entender é que aquele paciente que tem sintoma, ele já tem indicação cirúrgica, tá? Na maioria das vezes. Um paciente que tem uma hérnia pequena, que não traz risco de complicações, principalmente as pequenas têm essa característica, não ter risco, eventualmente pode se observar e não tratar, mas sempre sob orientação médica, ok? O paciente que apresenta sintoma ou hérnias maiores com riscos de complicação, e quais são essas complicações? O encarceramento e o estrangulamento. O que é isso? É quando essa estrutura passa pelo defeito e ela não consegue retornar ao local normal dela. E aí pode acontecer dela ficar presa, aquela estrutura, e às vezes a estrutura pode ser o intestino, e entrar em sofrimento vascular. Isso pode motivar uma cirurgia de urgência de alto risco. Sim. Então, antes que isso ocorra, a gente indica a cirurgia eletiva e programada. Então, respondendo sua pergunta, as pequenas hérnias sem sintomas são possíveis de observação e postergar um tratamento cirúrgico. Mas aquelas com sintomas ou maiores, na grande maioria das vezes, vão ter indicação cirúrgica. Doutor, e essas hérnias pequenas, elas podem aumentar com o decorrer do tempo ou há aquelas que estacionam, que não apresentam um crescimento? De maneira geral, as hérnias são evolutivas. Sim. Mas existem aquelas, principalmente umbilicais, muito pequenas, que a pessoa pode conviver com ela pela vida toda sem precisar de um tratamento específico, porque não vão ser sintomáticas e não apresentam risco. Mas, de maneira geral, as hérnias são evolutivas. Elas aumentam com o tempo, aumentam em sintoma, em volume e acabam tendo indicação cirúrgica. Doutor Gustavo, e dos tipos de hérnias da parede abdominal, qual é a que costuma ser mais grave, ter a necessidade de uma atenção maior? Perfeito. Então, as hérnias são caracterizadas muitas vezes pela localização. Então, a gente tem a hérnia, um defeito na parede, que se acontece na região umbilical, é uma hérnia umbilical, se for na virilha, é uma hérnia inguinal, se for num local de hérnia onde foi feita uma incisão cirúrgica prévia, é a incisional. O que acontece é que as hérnias maiores e mais sintomáticas tendem a complicar mais. Sim. Então, se o paciente tem uma hérnia que tem bastante sintoma, e o sintoma da dor é o mais importante, ou seja, encosta ou naquela região, fica bastante dolorido após atividade física, ficar muito tempo em pé ou sentado, essa tem que tomar mais cuidado e ser avaliada com mais critério. Perfeito. Doutor Gustavo, nós estamos inclusive aqui recebendo alguns questionamentos da nossa audiência e o Vinícius, ele relata que começou a sentir uma dor no umbigo e agora essa dor passou para a lateral. Ele pergunta se esse pode ser um dos sintomas da hérnia da parede abdominal, se ele deve se preocupar. E eu aproveito aqui a pergunta do nosso ouvinte, doutor Gustavo, e peço que o senhor, inclusive, oriente qual profissional ele procura para... Pelo que entendi, então ele tinha uma dor na região umbilical e migrou de localização. Isso, foi para a lateral da barriga. Normalmente, o que a gente consegue caracterizar como dor da hérnia é a dor local. Essa dor referida ou migrada, ela pode fazer parte do quadro, mas não é o habitual. Sim. A primeira sugestão é ele procurar uma avaliação médica, pode ser um clínico, descrever os sintomas e o clínico vai fazer um exame físico.
Na maioria das vezes, o exame físico é suficiente para diagnosticar a hérnia e, caso se confirme ou a suspeita seja muito forte, ele vai ser encaminhado a um cirurgião geral, que é o cirurgião habilitado para tratar a maioria das hérnias. Somente as hérnias complexas, que correspondem a mais ou menos 15% de todas as hérnias, é que precisam de um cirurgião dedicado à parede abdominal para corrigir essas hérnias mais graves e mais complexas. Perfeito, doutor Gustavo. A gente está quase encerrando, mas eu tenho mais 3 questionamentos aqui rápidos. Perfeito. Ao senhor. A dor crônica após a cirurgia da hérnia é uma queixa que costuma ser frequente. Eu queria saber do senhor se há estratégias para minimizar esse desconforto no pós-operatório. Perfeito. Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o maior desafio da cirurgia de hérnia era a recidiva, operar e voltar. Isso com as novas tecnologias, melhoras de telas, isso vem diminuindo drasticamente. Então hoje talvez o nosso grande problema seja o índice de dor crônica pós-operatória. A dor crônica está envolvida, na maioria das vezes, a técnica cirúrgica. Pode ter outros fatores, mas a técnica cirúrgica é primordial. Então, as técnicas cirúrgicas mais elaboradas, cirurgiões com técnicas cirúrgicas mais apuradas, provavelmente tem um índice de dor crônica menor. Mas uma vez que o paciente tem a dor crônica, é um tratamento especializado. Esse aí vai ser dividido entre cirurgiões que se dedicam ao tratamento da dor crônica, das hérnias, ou as clínicas de dor, normalmente com anestesistas e neurologistas que são especialistas em tratamento de dor. Perfeito, doutor Gustavo. Também queria saber do senhor, em relação aos especialistas em cirurgias da parede abdominal. Ainda há um déficit no Brasil. A Sociedade Brasileira de Hérnia, ela vem atuando, na capacitação, na promoção de boas práticas médicas nessa área. Como é que está esse trabalho? O cenário brasileiro é bem favorável. Nós temos um número de cirurgiões gerais bem formados, bastante significativo. Os cirurgiões que se dedicam à parede têm aumentado rapidamente no Brasil na última década. Hoje é muito comum você ver dentro de hospitais gerais, cirurgiões que se dedicam somente à parede para resolver esses casos mais complexos. E a sociedade tem fomentado e mostrado que esse tipo de formação é importante. Nos Estados Unidos, há uma tendência da cirurgia de parede se tornar uma especialidade cirúrgica. Sim. Eu não vejo essa tendência no Brasil, mas a formação de centros especializados e serviços dedicados à parede nos hospitais gerais e hospitais especializados, eu tenho visto isso como uma tendência e eu acho que isso é muito importante para a gente. Isso deve aumentar bastante nos próximos anos para a gente ficar numa situação mais confortável ainda do que a gente já está. Perfeito, doutor Gustavo. Eu só queria agora finalizar, pedir que o senhor deixasse uma mensagem para os pacientes que estão adiando a cirurgia de hérnia por medo ou por insegurança, que já perceberam os sintomas, mas que ainda não procuraram atendimento médico. Perfeito. Eu acho que esses pacientes têm que se sentir extremamente confortáveis em procurar um cirurgião para que o tratamento definitivo seja executado. A cirurgia de hérnia hoje ela é uma cirurgia extremamente segura, eficaz. O paciente é muito raro ficar com algum problema maior do que ele já tem com a hérnia. E principalmente naquelas hérnias que têm risco de complicarem, a segurança da cirurgia, permanecer com a hérnia de se operar, ou se operar, muitas vezes mais segura. Então, eu acho que esse medo tem que ser deixado. É totalmente compreensível o medo de uma cirurgia, sim, mas dentro do conhecimento a gente tem que entender que a opção operar, se submeter à cirurgia, é a opção mais segura que ele pode escolher. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente, doutor Gustavo Soares, presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal, pela participação hoje aqui no Banca de Sapateiro.
por ter aceito o nosso convite, e o nosso espaço sempre fica aberto a esclarecimentos e também divulgação de ações da sociedade. Muito obrigado, doutor Gustavo. Foi um grande prazer, vocês estão de parabéns pelas suas iniciativas e essa prestação de serviço à população com tanta informação. Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, um abraço. Nós conversamos com o Dr. Gustavo Soares, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal.